Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Boa noite também aos amigos lobos que nos acompanham. Sejam bem-vindos aos Oráculos do Sobrenatural. O meu nome é Rafael. Vamos hoje para a segunda de 2 histórias macabras. Fiquem com o relato À meia-noite, um lobisomem desce a rua. Não esqueçam de conferirem os nossos canais parceiros ao final do vídeo. Seu Piauí era um senhor com muitas histórias fantásticas para contar. Depois do que aconteceu na tal granja, que muitos diziam ser mal assombrada ou amaldiçoada, seu Piauí mudou de emprego e passou a trabalhar como vigia num supermercado. Diferentemente do outro emprego, ele não passava a noite lá, mas voltava para casa bem tarde da noite. No início dos anos 90, lembro de estar brincando com meus amigos na esquina de minha rua. Tínhamos o costume de brincar até depois das 11 da noite. E numa certa ocasião, seu Piauí havia chegado do trabalho e nos viu brincando na rua até depois desse horário e nos disse: "Não fiquem brincando até tarde da noite longe de casa, pois à meia-noite um lobisomem desce a rua." Logo que ouvimos aquilo, ficamos espantados na hora, mas depois nem ligamos. Deveria ser mais alguma daquelas histórias mal assombradas que ele costumava contar. Numa ocasião, tive a oportunidade de chegar até ele e perguntar que história era essa de que um lobisomem descia a rua à meia-noite. Confesso que tinha ficado bastante curioso. Dizia ele que depois que saiu daquela granja maldita, pegava uma outra estrada para ir e voltar do trabalho, de modo que não passasse mais nem perto daquela granja horrível. Assim, numa noite como qualquer outra, ele voltava para casa bem tarde, talvez depois da meia-noite. Naquele ano de 1986, havia pouquíssima iluminação de rua. Praticamente só haviam postes de luz na esquina para ajudar os moradores a identificarem a entrada do condomínio, ao passo que as ruas eram ladeiras bem escuras. E seu Piauí estava subindo a rua, e logo que passou da parte iluminada, avistou a silhueta de alguém ou algo que estava descendo a rua. A coisa parecia bem alta, talvez atingisse ou passasse os 2 metros de altura, e nos anos 80 moravam pouquíssimos vizinhos aqui na rua e nenhum deles tinha essa estatura. Outro detalhe que chamava a atenção do seu Piauí é que parecia haver uma massa negra em volta daquela figura, e sua cabeça se mexia de baixo para cima. O que seria aquilo? Um gorila, talvez, pensava seu Piauí. Mas bastou ele ver algo na cabeça daquela figura que mais parecia um par de chifres, que foi o suficiente para ele descer a rua correndo e ir se esconder atrás de uma mureta de um barzinho quebrado do outro lado da pista. Ele queria ver de modo seguro o que de fato era aquilo que descia a rua. A coisa enfim chegou à esquina na parte mais iluminada, andando de forma meio desengonçada. Aí seu Piauí pôde ver o que era.
Parecia mesmo um grande gorila, mas não tinha focinho de macaco, e sim de cachorro. Tinha muito pelo negro pelo corpo, mas algumas partes eram falhadas. As duas saliências em cima da cabeça eram, na verdade, orelhas empinadas, e a cabeça daquele bicho se mexia porque ele estava comendo alguma coisa. Um bicho, talvez um gambá. Com olhos negros, aquela criatura olhou de um lado para o outro da esquina e foi andando pela estrada que levava até a velha granja, desaparecendo na noite escura. Seu Piauí não teve dúvidas de que aquela coisa era um lobisomem. Ele ainda esperou alguns minutos antes de subir a rua novamente. Queria ter certeza de que aquela coisa havia ido embora. E finalizando o relato, na parte de cima da rua havia um campo com bois e cavalos, e segundo seu Piauí, uma vez ele foi até lá e viu marcas de unhadas e terra espalhada dentro de uma cova rasa onde os animais se deitavam. E ele acreditava que era ali o lugar onde alguém se debruçava e rolava enquanto se transformava no medonho cachorrão. Contudo, a identidade do tal lobisomem nunca foi descoberta.